Glória a Deus. Bom dia para os irmãos. Bom dia para os irmãos. Bom dia. Bom dia. A paz de Cristo. Para todos também da live que vão acompanhar mais o ensino, mais uma oportunidade, a qual nós nos encontramos aqui nessa casa, nessa chácara. E Deus tem nos concedido nos deitar e nos levantar, né? E agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos, mais a oportunidade de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Quero trazer um tema da parte de Deus nessa manhã que diz assim, ó, Jesus quer te curar. Jesus quer te curar. Onde é que nós vamos ver esse texto? Em Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Leonardo vai fazer essa leitura aí, que nós vamos acompanhar. A cura de um leproso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, purificado da lepra. Amém. Amém? Amém. Irmãos, todo leproso estava condenado a viver como um imundo. Ó, todo leproso estava condenado a viver como um imundo. Agora você imagina aí, irmão. A pessoa, ela tinha uma vida normal. E de repente a pessoa é apanhada por uma lepra, ou seja, é identificado nele uma lepra. E só que quando é identificada a lepra nessa pessoa, essa pessoa não pode mais ter uma vida normal. No meio da sociedade, na família. Essa pessoa agora ela era isolada. E ainda mais era mais humilhante que se alguém passasse e ele tinha que botar a mão na boca e tinha que dizer, eu sou imundo, para as pessoas saber que ele ali era uma pessoa imunda. Ele mesmo tinha que abrir a boca e se expressar e dizer, eu sou imundo. Pastor, nessa época, todas as pessoas que tivessem algum tipo de sangue, algum machucado, assim, exposto, saindo, tinham que falar que era imundo? Tipo, ralou. Dependendo do que fosse, era. Eu perguntei porque as causa da mulher lá que estava com hemorragia, tinha que falar, né? Que era imunda também. Também. E a lepra também, querendo não sair sangue também, né? Sim. Ó, lá no Ceará, eu morei lá no Aquiraz, Iguape, Aquiraz, aliás, não, Aquiraz não, eu tô confundindo as coisas. Em Redenção tem um lugar lá que é só dos leprosos, tá? Só dos leprosos. É uma cidade dentro da outra, só dos leprosos. Pessoa sem orelha, pessoa sem nariz, tá entendendo? Pessoa sem mão. É um câncer que come, né? Uhum. E muito interessante isso aí. Eles viviam isolados. Só que nós vamos observar, irmão, que todo leproso estava condenado a viver como imundo
humilhado e suas vestes eram rasgadas. Tinha que viver em constante isolamento social e familiar, como diz aqui em Levítico, que eu vou ler no capítulo 13, versículo 45 e versículo 46, que diz assim, ó: uma pessoa que sofrer de uma doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha, fora do acampamento. Olha aí. Ou seja, o que nos afasta de Deus? Segundo Isaías capítulo 59, versículo 2. Iniquidade. O que afastava este povo da família, da sociedade? Uma doença. Uma doença. Uma doença. Porque essa doença prejudicava os outros. O pecado em nós prejudica os outros. Tem tipo de pecado que nos leva ao isolamento. Tem tipo de pecado que nos leva ao isolamento. Irmão, quem vive na rua usando droga, gosta de ser chamado de nóia? Hã? Não. Quem tem uma doença contagiosa que ele mesmo tinha que dizer que ele era, e nós aqui, se nós formos ver na rua por causa das drogas, nós não aceitamos ninguém chamar de nóia, de drogado. A gente vai pra briga, sim ou não? Só que aqui, diante da lei, não precisava ninguém chamar. Ele mesmo tinha declarado: eu sou um nóia. Em outras palavras, eu sou impuro. Tá vendo como a gente vai para dentro da Bíblia, o negócio é mais sério? O negócio é mais sério. Você tá entendendo? Dia de ceia, lá na sede, pastor Júnior diz assim: quero apresentar os meninos da casa de recuperação. Tem uns que não levantam a mão não, irmão. Então por que tá aqui? Tem uns que não levantam a mão não, seu Rodrigo. Você tá entendendo? Para ele é humilhante. Para ele é humilhante. Eu sou o primeiro a levantar a mão, irmão. Para ele é humilhante. Você tá entendendo? A gente vive uma situação que a gente não tem humildade para reconhecer. Aí nós vamos para dentro da Bíblia, a própria Bíblia diz assim: você vai dizer que você é. Você vai dizer quem você é. Não precisa ninguém dizer quem você é. Você mesmo vai dizer que você é. Quando chegar a cura e você for liberto, aí não precisa mais você dizer quem você é. Todo mundo vai ver. Irmão, quando a gente quer fazer um tratamento da nossa maneira, é diferente. Mas quando a gente faz um tratamento de acordo com a palavra de Deus, é de acordo com a palavra de Deus. Por que tem músicos que passam por causa de recuperação e o seu problema não resolve? Por que, Alexandre? Explica aí. Amém. Nossa, a mesma pergunta para mim todo dia. Porque eu
A pessoa quer fazer do jeito dela. Pronto, a pessoa quer fazer do jeito dela. Essas palavras aqui todo dia que não está servindo de nada para ela. Ela ouve de manhã, vira as costas e faz do seu jeito. Não reconhece quem é. Não reconhece quem é. Minha mãe dizia assim, você é um cachaceiro. Eu disse, não sou. Minha mãe dizia assim, você é um cachaceiro. Eu dizia, não sou. E bebia todo dia. Quem estava certo, eu ou minha mãe? Agora, se eu não bebesse, ela estava errada e eu estava certo. Agora, eu bebia todo dia e dizia para ela que eu não era cachaceiro. Aí a pessoa usa a droga todo dia, tá entendendo? E não reconhece. E se a mãe for falar alguma coisa, o pai for falar alguma coisa, a esposa for falar alguma coisa, alguém for falar alguma coisa. E dentro da Bíblia, a Bíblia está dizendo que você mesmo vai dizer que você é. Não precisa ninguém te condenar, não precisa ninguém dizer que você é. É você. E ainda mais, coloca a mão na boca. De jeito aqui, tinha que colocar a mão ó, assim, ó. Coloca a mão na boca para quando tu for falar, o cuspe não pegar em ninguém. Ó, desse jeito assim, ó. Tampando aqui o bigode. Hein? Eu sou impuro. Eu sou impuro. Então a pessoa dizia assim, ixi, aqui dali é um imundo. Sai de perto. Sai de perto. Complicado dessas coisas. E se a gente não reconhecer, irmão, cada vez mais a gente vai piorando mais a nossa vida. A gente vai piorando. Eu sei disso que eu vivi isso, gente. Gente, isso que eu prego aqui, eu já vivi. Eu sou ex-usuário de droga, eu sou ex-cachaceiro. Eu sou ex-bandido. Eu sou ex-prostituto. 26 anos, vou fazer 27 anos que eu sirvo a Cristo. Eu sei o que a pessoa nas drogas não reconhece. Não aceita que ninguém está entendendo, venha dizer, você é um drogado. E vai para a briga. Muitas das vezes a gente não reconhece que está no fundo do poço. Não vá pensar, irmão, que procurar uma casa de recuperação está achando que está no fundo do poço. Ah, porque eu reconheço que estou no fundo do poço. Não, porque quando chega na casa de recuperação não obedece. Reconhece? A pessoa reconhece quando a pessoa procura fazer o que é certo, o que está sendo ensinado, o que é de direito. Procurar uma casa de recuperação, procurar uma igreja, procurar a ajuda de alguém e não obedecer e não fazer o que é certo, ele ainda não reconheceu. Ela não reconheceu. Essa pessoa ainda não reconheceu. Quantas pessoas chegam aqui, irmão, e só quer fazer do seu jeito? Quantas pessoas aqui, se a gente for falar alguma coisa, a pessoa fica com a cara desse tamanho? Quantas pessoas que chegam aqui diante da necessidade, mas não prioriza o tratamento? Porque ela nunca reconheceu quem ela é e como está o estado dela. Você está entendendo? Porque acha que, só porque eu estava lá nas drogas. Não, irmão, nós estamos aqui cheios de orgulho. A pior doença que está matando nós aqui dentro não é cachaça que não tem aqui, não é maconha que não tem aqui, não é cocaína que não tem aqui, não é o crack que não tem aqui. Irmão, o que está nos matando aqui dentro é o orgulho. Fala alguma coisa para você ver. O pau come. E nós estamos, irmãos, espiritualmente indo de mal a pior. Indo de mal a pior. Porque a gente pensa que o problema é a droga e o problema é o orgulho. Que eu ainda não me submeti à vontade de Deus. Aí até quando eu vou viver em isolamento? Só que existe um algo hoje. Um algo hoje. Qual é o algo hoje? Que hoje
Vamos levar para um sistema que o sistema colocou hoje como uma doença normal. Tem coisas que colocou como normal, e na Bíblia não é normal. Para nós hoje, nós abraça, nós apoia. Na Bíblia, Deus ama para trabalhar, para transformar. Mas pecado continua sendo pecado. Impureza continua sendo impureza. Imundícia continua sendo imundícia. Mas vamos lá. Até quando nós vamos querer viver assim? Por quê, irmão? Porque eu vou te mostrar o primeiro tópico aqui. O pedido do leproso. Vamos ver aqui o primeiro tópico, do pedido do leproso. Ele vai dizer no versículo 2: Então o leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Irmão, esse leproso estava aos pés do monte, vou usar essa expressão assim, aos pés do monte, esperando Jesus descer. Ou seja, ele sabia que hora Jesus ia descer? Não. É como tem um ditado lá no Ceará: quem precisa, se estica. Quem precisa, espera. E ele estava ao pé do monte, esperando, sabendo que Jesus estava lá em cima. Quem precisa, corre atrás. Corre atrás. Aqui, né? Você corre atrás. Vai fazer seu corre. Aí, olha só, irmão. Só que Jesus desce. O leproso aceitou viver com aquela lepra? Não. Não. Porque eu estou 26 anos, vou fazer 27 anos que, graças a Deus, estou liberto. Porque eu não aceitei aquela vida. Se eu aceitasse aquela vida, eu estava vivendo ela ainda. E olhe lá se ainda eu estivesse vivo. Porque eu era uma pessoa descontrolada. Esse leproso, irmão, ele não aceita viver com essa lepra. Ou seja, diante dos médicos foi identificado: você está com a lepra. E agora, fica mula. Se te pegarem em casa, se te pegarem no meio da sociedade, vão te apedrejar, vão te matar. E agora, irmão, os caras deixar a família, deixar tudo, por causa que ele adquiriu uma doença. Só que ele não se conforma, que mostra que ele não se conforma. O leproso não apenas se aproxima de Jesus, mas nós vamos ver também que um leproso também consegue adorar. É o primeiro ponto desse primeiro tópico que eu faço essa observação. O leproso não apenas se aproxima de Jesus, mas também o adorou. Vai dizer no versículo 2: Então o leproso chegou perto dele e ajoelhou-se. Ajoelhou-se. Em outra tradução, e adorou. E ele está leproso aqui, tá? Vamos usar essa expressão assim: ele está em pecado.
Só que a adoração dele, a oração dele, é uma oração de quê? De cura, pedindo a cura, pedindo a libertação. Senhor, eu não aceito mais essa vida. Imagine aqui, irmão, se nós mudássemos a nossa oração aqui. Senhor, me abençoa nisso, Senhor, me abençoa naquilo. Senhor, abre as portas aqui. E nós começássemos a orar. Senhor, eu não aceito mais essa vida. Senhor, eu não aceito mais droga na minha vida. Deus, eu estou cansado, como diz tua palavra, em Mateus 11, 28, 20 mil, os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Senhor, eu estou cansado, Senhor. Senhor, vamos lá para alguns dias, tantas vezes que eu passo aqui pela casa, saio e continuo, vou usar de novo. Senhor, eu estou cansado, me cura. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me libertar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me transformar. Foi o que o leproso falou, se tu quiser, tu pode. O grande problema é o querer, irmão. Será se nós queremos? Eu quero que eu estou dentro da casa de pressão. Não, irmão. Não. Nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão dentro de uma igreja são crentes. Nem todos que estão dentro da casa de recuperação vêm buscar libertação. Senhor, se tu quiser, tu pode me curar, Senhor. Aquele leproso demonstra que ele não aceitou viver daquele jeito. Ele não se conformou com aquela vida. Ele não se conformou a estar longe da família. Sabe quem é esse leproso aqui? Alguém sabe quem é? Não. Se lembra quando Jesus é convidado para um jantar? Se lembra? Uhum. Que Jesus é convidado para um jantar. E quando Jesus chega, você está entendendo? Quando Jesus chega, Jesus entra, senta. Aí tem uma mulher que é chamada Maria, irmã de Marta, de Lázaro, que se lança aos pés de Jesus, começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos e pega um perfume caríssimo, no valor de um salário de um ano, e derrama sobre Jesus. Aí era na casa desse leproso aqui. Ele foi curado. Ele agora dá um jantar para Jesus. Só que no coração dele disse assim, se ele realmente fosse quem ele diz que é, ele sabia quem está tocando nele, uma pecadora. Aí Jesus diz assim, ó, vou dizer o nome dele aqui, tá? Simão. Eu entrei na tua casa. Tu não me deste o beijo ou o ósculo santo. Beijo no rosto. Entrei na tua casa. Tu não me deste água para lavar as mãos e os pés. Entrei na tua casa. Tu não me deste a toalha. Eu entrei na tua casa. Tu não me deste o óleo para me ungir a minha cabeça. E essa mulher não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas, enxugar os meus pés com seus cabelos, e o perfume dela caríssimo ela derramou sobre mim. Ele ficou com a cara no chão, irmão. Tá vendo? Jesus cura ele, olha só, ele deu um jantar para Jesus. Ele convidou Jesus. Mas olha como é que ele recebe Jesus. É melhor nem ter convidado. Melhor nem ter convidado. Irmão, como é que nós recepcionamos Cristo? Ah, pastor, mas Cristo é assim, pastor, porque Cristo está no céu. Cristo é espiritual, pastor. Leia, Alexandre. Leia aí para nós aí, Mateus capítulo 25. Qual versículo? Vou já lhe dizer. Começa no versículo 31. Do 31 ao 46.
Lê aí para nós aí. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então assentará no trono da sua glória, todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. 35. Porque tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram, enfermo, e me vestiram preso, e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, e lhe demos de comer? Ou com sede, e lhe demos de beber? 38. E quando foi que vimos o Senhor como forasteiros, e hospedamos? Ou nu, e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso, e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. 41. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? 45. Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que eu deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Irmão, como é que os pessoal na época de Jesus viram Deus? Na pessoa de Cristo. Sim. Eles não acreditaram. O próprio Jesus dizendo: eu sou Deus. Você está entendendo? E aí o que Jesus nos ensina aí? Como é que nós podemos ver Cristo hoje? Quando alguém tiver na vida de alguém. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: ó, Cristo em mim, a esperança da glória. Só que nós temos, irmãos, que buscar justamente isso. Discernimento. Para isso que tem uma Bíblia. Se lembra que em Mateus capítulo 12, Jesus estava expulsando demônios e estavam atribuindo aquele ato, aquele poder para o diabo, por falta de discernimento. Então eu tenho que ter discernimento, irmão. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ser instruídos por Deus. Nós temos que entender qual é a vontade de Deus. Aí nós estamos rejeitando o servo de Deus, está entendendo? E estamos lá abençoando um cara cheio do capeta, que não quer nada. Nós estamos deixando de dar pérolas a pessoas que estão recebendo para dar pérolas aos porcos. Nós estamos dizendo: esse aqui é da hora, não quer nada com Deus. Nós estamos lá abraçando, andando junto. Irmão, coisas aqui dentro, tem gente que não quer nada. Aí você deixa de ser por alguém que quer alguma coisa, por aquele que não quer nada. Fala mal da casa, fala mal do líder, fala mal dos outros, fala uma contenda. Tá, tira a paz. Não, mas esse cara é da hora. Aí você está lendo a Bíblia, está jejuando, está orando, mas não tem discernimento. Aí está trocando certo pelo errado, achando que você está certo. Olha o que Jesus diz aí, irmão.
Simão olha para a mulher pecadora, irmão, que está fazendo o bem, que era para ele fazer, que Jesus curou ele. Muitas das vezes nós é assim, irmão. Jesus nos cura, deixa de ir para a igreja, deixa de dar uma oferta um dízimo na igreja e vai dar lá na biqueira. Vai dar lá no boteco. Deixa de abençoar o irmão para abençoar um cabo para ir beber cachaça. Aí nós fomos curados. Deixa de andar com quem está indo pelo caminho da luz para andar pelo caminho com quem está indo pelo caminho das trevas. E nós fomos curados. Eu vou conhecer, né, pastor? Irmão, dos 10 leprosos, cadê os outros 9, irmão? Foram para onde? Vocês sabem onde é que eles foram? Alguém sabe? O mundão. Até Jesus perguntou, cadê os outros 9? Não foi 10 que eu curei? Agora, quem quer alguma coisa com Cristo, vai para a igreja, irmão. Quem quer alguma coisa com Cristo, vai para Cristo. Quem quer alguma coisa com Cristo, irmão, busca o céu. Quem quer alguma coisa com Cristo, irmão, busca Deus. Não busca lá aquelas amizades que só atrasou. Não busca lá aquele ambiente, tá entendendo? Que só atrasou do seu lado. Agora tem que ter cuidado, irmão, para não ser curado e só ver pecado nos outros, só ver erro nos outros. Tá aqui, ó, Simão aqui, ó. Tá a mulher fazendo um bem que era para ele ter feito e ele tá poderando no coração. E o mais interessante, tá, irmão? Ele não abriu a boca, tá? Ele sentiu no... Ele não abriu a boca, tá? Por que será, hein? Ele não abriu a boca. Mas Jesus, ele conhece o meu e o seu coração. Eles são do nosso coração. Tá entendendo? É por isso, irmão, que muitas das vezes, coisas que você conversa lá no dormitório, coisas que tá passando agora na sua mente, no seu coração. Aí a palavra está trazendo à tona, porque lá em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que espada algum de dois gumes. Aí traz a revelação aquilo que você pensou ou aquilo que você falou. Alguém foi falar para o pastor Jusilã? Por quê? Porque Jesus conhece, sou do coração. É por isso que diz, só você olhar uma mulher, você já está pecando. Já tá pecando. Desejar. Só ir olhar. Se você olhar e falar, olha, começar a desejar, não, falar que é bonito e tal, e lá. Já era, é Só um adultério. pensamento, você está pecando. É adultério. O leproso não apenas se aproximou de Jesus, mas também o adorou. Irmão, o que impede de nós adorar Cristo? Nada. Nada, irmão. Nada. Só a lepra. Não. Não, porque ele com a lepra aqui, ele adorou a Cristo. Agora existe aquela coisa. Eu entendo o que o Leonardo quis dizer aí. Eu chego até a Deus e não reconheço os meus pecados. Eu oro aqui, me levanto, vou pecar de novo. Eu oro aqui, me levanto, vou pecar de novo, que é o pecado continuo, que é a iniquidade. Só que esse tipo de adoração é uma adoração que ele reconhece o senhorio de Cristo. E ele sabe, se tu quiser, tu pode mudar a minha vida hoje. Então, essa adoração aqui é uma adoração diferente. Não é aquela adoração daqueles falsos que estão dentro da igreja, se mostrando com uma santidade, e fora da igreja, só Deus sabe o que ele faz. Mas na igreja ele se mostra como o quê? Irmão, isso é pecado. Irmão, tu tá na casa de Deus. Só aponta os outros. Só que essa adoração aqui é uma adoração de um leproso, de um pecador, de uma pessoa que não aceita mais viver a vida que está. É diferente. É diferente. E nós precisamos, irmãos, pegar algumas lições com esse leproso aqui. Nós temos que mudar, talvez, a maneira de que nós estamos adorando a Deus. Da maneira, será que nós estamos se chegando a Deus, irmão, com orgulho?
E a gente não sabe. Porque tem coisas que a gente faz, irmão, que muitas das vezes a gente não está ciente daquilo que a gente está fazendo. Aí o Espírito Santo vai ministrar. Ou no nosso coração, ou através da sua palavra, ou através de alguém, para nos despertar, para abrir os nossos olhos. Mas vamos lá, outro ponto aqui, do primeiro tópico. Olha só. Ele reconheceu sua autoridade e poder. Olha outra coisa que eu observo aqui, irmão. Quando ele espera Jesus, quando ele busca Jesus, irmão, ele reconhece que Jesus ele é o quê? Uma autoridade. E ele reconhece, irmão, que através de Jesus, o poder para ele ser curado poderia sair. Irmão, como é que nós vemos Cristo? Como é que nós vemos Jesus? Isso é muito importante. Porque esse leproso viu Jesus como uma autoridade e com poder de curar ele. Já pensou, Marcelo? Quando ele diz assim, Senhor, se tu quiser, tu pode me curar. Você quer mesmo ser curado, leproso? Quero, sim, senhor. Então tá bom. Espera ainda. Quer mesmo? Quer. Pastor Jusilã. Oi, Jesus. Só glória. Só vitória aí, Jesus. Benção sobre benção. Pastor, diga aí, mestre. Tem um rapaz aqui que tá pedindo ajuda. Tem como o senhor receber ele aí? Tem, mestre. Eu vou dizer não pro senhor. Manda esse cabra pra cá. Pra passar aqui 6 meses. Foi assim com o leproso? Foi, gente? Não. Foi, pessoal aí da live? Foi desse jeito? Foi não. Foi não. Foi de maneira nenhuma. Mas para as coisas não precisar passar muito tempo, eu vou explicar para vocês. Precisa de um reconhecimento. Ele reconhece em Jesus aquilo que ele não conseguiu ver no sacerdote. Ele se apresentou para o sacerdote, não foi? E o sacerdote identificou o que para ele, nele? O pecado. Mas o sacerdote identificou o pecado, sim ou não? Mas o sacerdote tinha solução para o pecado dele? Não. Tem muita gente que aponta o nosso pecado, mas não tem a solução para o nosso pecado. Muitas das vezes nós apontamos o pecado dos outros, mas nós não temos a solução para ajudar aquela pessoa a sair do pecado. Nós só sabemos apontar. As pessoas só sabem apontar. As pessoas só sabem dar o diagnóstico. Não tem um conselho, não dá uma direção, né? Pra falar, você tem que fazer isso e isso, você melhora. Agora veja bem. Ele reconheceu sua autoridade e poder. Vamos aqui ao terceiro ponto, que eu observo também. Ele mostra uma fé inabalável. Sabe o que eu consigo ver nele aqui? Que quem tem fé não desiste, cara. Irmão, ele risca a vida dele. Para parar uma multidão. Porque pode prestar atenção que aí segue uma multidão com Cristo, tá? Segue uma multidão com Cristo. Uma fé inabalável pode se ver aqui nesse leproso. Porque ele toma uma atitude. Só que a atitude que ele toma, irmão, é uma atitude de buscar Jesus. Nós temos que entender qual é o tipo de atitude que nós queremos tomar. A atitude que esse homem toma é uma atitude, irmão, movido pela fé. Porque ele para uma multidão. Porque o foco dele no meio da multidão, quem é? Jesus. Então eu consigo enxergar nesse homem uma fé inabalável. Uma fé que não faz ele desistir.
uma fé que não deixa ele conformado com a doença. Irmão, tem gente que se conforma. Se alguém disser assim, você não presta, o cara quer arrumar a mochila, vai-se embora de... Eu vou para Cracolândia mesmo, não presto mesmo. Tem gente que se entrega a palavras. Tem gente que se entrega a afrontas. Tem gente que você não pode dizer nada que é um motivo para a pessoa ir embora ou pecar. Agora eu quero te mostrar que esse homem, por mais que o sacerdote diz para ele, você a partir de hoje é um doente. A partir de hoje você é um impuro. Só que ele não se conformou com essas palavras. Ele tomou uma atitude para buscar a cura. Tem gente que gosta, vou usar essa expressão, você gosta de ajudar a juntar o útil e o agradável, né? Tem gente que é assim, ó. Eu digo por experiência aqui, tá doido para ir embora. Aí tá esperando só eu dizer um ai. Tá entendendo? Porque não tem coragem de dizer, tô indo embora. Pastor, obrigado. Você tá lá fora. Mas tá esperando, tá entendendo, pastor, contrariar, ou dizer pelo menos que a pessoa é feia. Já aconteceu muito caso desses aqui, irmão. Já aconteceu. Estou dizendo por experiência. Você está entendendo? E sair queimando a casa, queimando eu. Porque queria ir embora. Que nem certas pessoas. Depois da live, o senhor fez e falou, não, falou comigo. Vamos as coisas foi embora. Foi embora, é. Ai, caramba. Não pedi nada. Você está entendendo, irmão? Então, assim... Só que nós estamos aprendendo hoje que tem certas palavras que vêm para nos afrontar, que nós temos que tomar essas palavras e nos aproximar mais de Deus. Já pensou se ele tivesse ficado com a palavra do sacerdote, você a partir de hoje você é um impuro, você é um impuro. A partir de hoje você não serve para nada, cara. Você não serve mais para a família, não serve mais para ninguém. Você não serve. Só que ele não se conformou. Só que ele entendeu, ouviu, ele sabia, alguém falou que tinha solução para os problemas dele. Ou tinha solução para aquele problema que ele estava passando. Aí entra uma fé que se torna uma fé inabalável. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Vamos aqui para o último ponto desse primeiro tópico. Ele mostra uma submissão à vontade de Deus. Outra coisa que eu observei que me chamou muita atenção, irmão. Ele mostra uma submissão à vontade de Deus. Quando ele diz assim, ó, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Ou seja, ele não impõe como ele quer. Ele está precisando, ele está dizendo, Senhor, se tu quiser, tu pode me ajudar. Ou seja, ele se submete, ele mostra, Senhor, eu te busquei, eu estou submisso a ti, é o que o Senhor falar. Ah, irmão, se eu pegasse essas pessoas aqui desse jeito, ah, irmão, se eu pegasse pessoas aqui, você está entendendo? Que pessoas que reconhecem que precisa de ajuda e chegasse aqui e dizer assim, pastor, eu não estou aqui para impor nada. Eu estou aqui só para obedecer. Manda e eu me submeto. Fala e eu faço. Ah, se pegasse, irmão. Ixi, o que mais está faltando nas igrejas é isso aqui, irmão. Submissão aos líderes.
Submissão aos líderes. Eu peço, irmão, todo dia na minha oração de madrugada, me ensina, Senhor, eu ser submissa à minha liderança. Me ensina, Senhor, eu ser submissa à minha liderança. Submissa é o quê? É aprender mais? Submisso Obedecer. é obedecer, você fazer a vontade daquele que está sobre a autoridade sobre você. Falou O que pra falar. o que é submisso? É eu dizer assim, Rodrigo, você vai rastelar ali fora e eu virar as costas e tu tá aqui em cima aqui conversando. Você não foi submisso. Você deixou de fazer o que eu te pedi para você fazer aquilo que você quis fazer. Você entendeu agora? Pronto. Obrigado. Amém, irmão? Vamos aqui para o segundo tópico. Não tem como não entender agora, né? Não tinha como não entender. Segundo tópico. A resposta de Jesus. Quem está esperando a resposta de Deus aí? Eu tô. Eu tô, irmão. Marcelo, faz 9 anos que eu tô esperando uma resposta de Deus. Mas não desistiu. Não desisti, tô aqui ainda. 9 anos, viu? Na hora de Deus. A resposta a resposta de Jesus, colocou aí? Uhum. Amém? Primeiro ponto. Foi. Deixa eu ver aqui, peraí ainda. Foi sim. Foi tanto uma compaixão quanto também o poder. Você pode colocar aí. Foi tanto uma compaixão quanto também o poder. Olha a resposta de Jesus entre duas coisas: compaixão e poder. Por que compaixão, pastor? Porque o versículo 3 vai dizer assim, ó, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Ele ainda estava leproso e Jesus coloca a mão na lepra. Jesus coloca a mão no pecador. E ninguém podia fazer isso, né? Ninguém. Não. Jesus chega perto dele, cara. Se uma pessoa fizesse isso, se tornava impuro também, né? Sim. Sim. Jesus toca no leproso, irmão. Não pode. Não pode. Só que Jesus se usa de compaixão. Você sabe o que é compaixão? Você sentir a dor do próximo. Hã? Sentir a dor do próximo. Sentir a dor do próximo. Foi o que Deus fez com a humanidade. Irmão, diante dos olhos de Deus, nós somos sujos, impuros e imundos. É assim, é o pecador. Aí o que é compaixão? Compaixão é Deus abraçar o imundo. É Deus abraçar o impuro. É Deus pegar o sujo, o impuro, o imundo e colocar no seu coração. Você imagina? Só que tem uma diferença. Deus pegar o impuro e o imundo e colocar no seu coração, só que o coração de Jesus não fica impuro. Porque quando Jesus toca no impuro, tem como acusar ele? Não, cadê? Você está me acusando que eu toquei no leproso, cadê a lepra dele? Me mostra a lepra. Examina ele aqui, você está vendo alguma lepra? Não, então pronto. Mas ele era leproso. Ele era. Ele era drogado. Ele era. Ele era cachaceiro. Ele era. Passou. Ele era prostituto. Ele era. Agora não é mais. Por quê? Porque Jesus tocou no impuro. Jesus tocou no imundo. Então a resposta de Jesus vem com compaixão e poder. Outro ponto aqui que eu observo e eu notei aqui, Jesus desafiou as normas sociais e religiosas da época em tocar no impuro. Jesus desafiou.
Ou seja, irmão, quantas pessoas eram impedidas de ser ajudadas? Por causa da lei e por causa da religião. E Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu não vim mudar nada, eu vim cumprir. Só que a lei impedia de as pessoas ajudar as outras pessoas. E Jesus desafiou as normas sociais e religiosas da época. A religião mata. A religião escraviza. Teve passagem também que a pessoa usou, né? Usando a lei para tentar impedir Jesus de fazer milagre, né? E ele falou. Sim, a própria mulher adúltera. Teve uma passagem. Usaram a lei. Teve uma passagem também que ele falou: se um jumento cair num buraco, vocês não puxam, tipo, né? Porque é a questão do sábado. Do sábado. A questão do sábado. Que Jesus curou uma pessoa no sábado e eles reclamaram. E Jesus disse assim, poxa, não pode curar uma pessoa no sábado e vocês que desamarram o jumento e levam para beber água no sábado, vocês estão trabalhando. Você está entendendo? Será que nós estamos dispostos, irmão, a desafios? Será que nós estamos dispostos a arriscar a nossa própria vida por alguém? Jesus desafiou a vida dele aqui para ajudar uma pessoa. Jesus, ele deu a vida dele para salvar o pecador. Jesus morreu a nossa morte e ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Isso é lindo, cara. Irmão, vou usar essa expressão aqui, não ficam chateados com o pastor, não. O pastor aqui está movido pelo Espírito de Deus. Mas se quiser ficar chateado, não tem problema. A palavra, ela dói. Irmão, nós damos a nossa vida quando nós estamos nas drogas pela droga. Mas nós não deixamos de usar droga por causa do amor pelo filho, por uma mãe, pelo pai, pela família. Mas quando nós estamos nas drogas, nós damos tudo pela droga. Uns matam, outros roubam, outros furtam, outros dão a vida. Porque o amor está nas drogas. Porque está escravizado. Agora, se nós tivéssemos todo esse ato, essa atitude, por amor ao filho, por amor à mãe, que chora, tanto pede, um filho que chora, pede, que muitas vezes você se envergonha de ver a gente daquele jeito. Jesus foi exposto, envergonhado, cuspido, acorrentado, massacrado pelos nossos pecados. E nós não temos coragem de fazer um esforço por amor a Cristo. Dizemos que amamos a Cristo, mas não abandonamos o pecado por amor a Cristo. Desafios. Vamos aqui para o terceiro ponto desse segundo tópico. Jesus toca no doente, mostrando o seu amor. Jesus toca no doente, mostrando o seu amor. Jesus não rejeitou o leproso. Antes de Jesus curar, Jesus toca no doente. Demonstrando que, diz assim, eu te amo. Você quer ser curado? Fica aí mesmo. Vou orar daqui. Vamos para o terceiro tópico. A cura instantânea.
A cura instantânea. Primeiro ponto. A cura que Jesus oferece, ela é completa. Jesus cura a pessoa por completo. Esse é o primeiro tópico. Jesus cura a pessoa. Primeiro ponto do terceiro tópico. A cura que Jesus oferece é completa. Eu quero ler uma passagem, irmão, mostrando para vocês que tem muitos que saem daqui curados. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue. O que quer dizer com isso, continue? Que teu perigo deu parar. Deu voltar de novo. Aí ele está dizendo o seguinte: está liberto aqui? Continue lá fora. Gálatas o quê? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Então tem muitos que saem daqui livre. Tem muitos que saem daqui, irmão, abençoado. Mas só que tem que dar continuidade. Aí ele diz para que tu não volte de novo da onde tu saiu. Ou seja, esse é o grande problema. Eu começo e não termino. Eu começo bem e termino como? Mal. Segundo ponto. Ele restaura todas as áreas da nossa vida. Ele restaura todas as áreas da nossa vida. Qual são as áreas que ele restaura quando ele cura? Emocional, social, espiritual. Ele restaura todas as áreas da nossa vida. Ele restaura a área emocional, social e espiritual. Você imagina aí, o cara tinha família e não poderia viver com a família. Imagina aí, o cara tinha uma profissão e não poderia exercer a profissão. Imagina aí, o cara tinha casa e não poderia morar na sua casa. Imagina aí, Adilson. Imagina aí, o cara construiu uma vida e agora está morando agora, tá entendendo? No Arraial dos Impuros. Imagina aí, irmão, faz uma reflexão. Construí uma vida e olha onde é que estou hoje. Construí uma família e olha onde é que eu estou hoje. Construí uma família e é mesmo que eu não tenho família. Olha onde é que eu estou. Faz uma reflexão, irmão. O que a doença ela causa? Agora você imagine emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Como é que estava a vida desse homem, né, Marcelo? Como é que está a vida de muitos? Então, a cura de Jesus, ela é o quê? Instantânea. Esse leproso buscou a pessoa certa, cara. Com o sacerdote ele não arrumou nada. Com o sacerdote só viu culpa dele. Só viu nele o pecado. Agora ele procura quem agora? Que pode livrar ele desse pecado.
dessa culpa, dessa doença. Muitas das vezes a pessoa vai para a igreja e não consegue encontrar no pastor a cura, a libertação, e abandona, larga tudo. E pessoas procuram a casa de recuperação e não encontram talvez aquilo que queria encontrar. Larga, desiste, joga tudo por alto. Porque, na verdade, irmão, nossa cura, irmão, não está em igreja, não está em casa de recuperação. A igreja, a casa de recuperação que não aponta o pecador para Cristo, que não está fazendo um trabalho cristocentro. Ou seja, Cristo é o centro desse trabalho. A igreja é o centro desse trabalho. Não. Mas uma casa de recuperação, uma igreja que aponta Cristo, coloca como Cristo sendo o centro, ainda tem uma esperança. Como nós estamos hoje de manhã aqui, entendendo que nossa cura está em Jesus. Só que não é da nossa maneira. Ou seja, Jesus quer nos curar, mas Jesus está nos mostrando o meio de buscar a cura. Amém? Vamos aqui para o quarto e último. As horas hoje, alguém colocou ali uma pedrinha ali no ponteiro? Entendeu? Não, está demorando a passar, mano. Eu também começou, era 7h40, eu acho, a live. Não, mas comecei 7h40 não. Foi? Começou cedo. Foi? Porque eu gosto de detalhar os meus ensinos, tá entendendo? Não gosto de atropelar, eu gosto de detalhar. Ou seja, eu gosto de deixar bem explicado. Bem explicado. Então é uma coisa que é... Tá bom de ouvir. Bom de ouvir. Então vamos lá para o quarto e último. A instrução de Jesus. Se o Rodrigo estiver entendendo, então todo mundo está entendendo. Você está entendendo, Rodrigo? Então pronto, todo mundo está entendendo. Tá de boa, meu Né, Marcelo? A instrução de Jesus? A instrução de Jesus é o quarto e último tópico. Vamos lá, o primeiro ponto. Jesus instruiu o homem curado a se mostrar o sacerdote. Jesus instruiu o homem curado a se mostrar ao sacerdote. Irmãos, agora eu fico imaginando, gente. Esse sacerdote identificou o que nele? A lepra? Jesus cura ele, agora está mandando ele voltar lá. Aí Jesus manda também, vamos lá para o segundo ponto. Jesus manda também ele ir lá para oferecer o sacrifício prescrito na lei de Moisés. Oferecer o sacrifício prescrito na lei de Moisés. Duas coisas. Mesmo Jesus curando ele, Jesus diz, volta lá no sacerdote. Segundo, oferece o sacrifício prescrito pela lei de Moisés. Aí eu estudando isso aqui, gente, eu fiquei meditando. Ele está mandando voltar lá, não é isso? Não está? No sacerdote? Por que ele não mandou aquela mulher que passou 12 anos sem de recuperação também lá? Ela não era uma impura? Porque cada caso é um caso. Né? Cada caso é um caso. Quando Jesus cura ela, Jesus manda ela ir para onde? Pra casa. Direto para casa. Segundo oferece aqui. Oferece o sacrifício prescrito na lei de Moisés. E aquele homem que passou 38 anos enfermo, que estava ali no tanque de Betesda, Jesus cura ele, Jesus diz, pega a tua maca e vai para casa. E já com esse aqui, Jesus manda ele ir, o sacerdote. E ainda tinha que pagar ainda um voto ainda.
tinha que pagar o sacrifício. Quem curou foi Jesus, mas ele tinha que ir lá pagar o voto. Hã? Quem curou não foi o sacerdote, não, irmão. Foi Jesus. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Não quebra as regras. Não seja orgulhoso. Esse é o grande problema de quem é curado. Não quer mais voltar. Não reconhece. Não é generoso. Só que eu vou te mostrar aqui o porquê que ele tinha que voltar no sacerdote, oferecer o sacrifício prescrito pela lei de Moisés. Terceiro ponto e o último, anota aí, para servir de testemunho do poder de Deus. Ele voltar ao sacerdote, oferecer o sacrifício, ou pagar o sacrifício prescrito na lei de Moisés. Estava demonstrando ali, mostrando para todo mundo o poder de Deus sobre a cura, sobre a libertação, sobre a restauração. Jesus poderia ter mandado ele embora. Só que o caso dele aqui é diferente. Foi o sacerdote que examinou. Foi o sacerdote que identificou. Então você foi curado, agora volta para lá. Para ele te identificar que tu foi curado. E para que o nome do Senhor seja glorificado. É forte. Então, tudo que acontecer na vida da gente, irmão, seja para a glória de e para dar testemunho àqueles que um dia viram nós impuros, viram nós imundos, que agora eles possam ver a gente, irmão, curado, liberto, restaurado, e a nossa vida seja para glorificar o Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Deixa eu fazer minha conclusão aqui. O exemplo do leproso nos ensina sobre a importância de uma fé que não se intimida pelas circunstâncias. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que Deus possa abençoar todos. E quero dizer para você que Jesus cura, liberta, salva, perdoa pecado e quer nos levar para o céu. Amém? Vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça, fazer uma oração, Pai. Te damos graça por esse sino, por essa palavra. Te louvo pela tua bondade, pelo teu amor, que o Senhor venha ser conosco neste dia. E que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração, para não pecar contra ti. Essa tua bênção aqui, essa tua bênção os que estão aí na live, e nos dá um dia na tua presença, e quem crê diga amém. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, Deus abençoe a todos.